Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui com o nosso assunto elaboração de orçamentos, né? E, primeiramente, eu só gostaria de reforçar aqui que produtos, marcas, empresas que são citados nessa apresentação são citados apenas como exemplo, fonte de informação, não são uma indicação, referência ou preferência do autor. E os sites foram acessados dia 8 de dezembro a 30 de dezembro de 2020, caso não informado. Beleza? Aqui, nós vamos trabalhar agora com a segunda parte dessa nossa aula, né? Falando ainda de fundação e estrutura. Na aula passada eu falei com vocês basicamente sobre a questão de sapadas, incluindo aí os arranques, né? Nós gastamos até um tempo maior, tal, que eu expliquei uma questão ali, interpretação do projeto, lançamento da estrutura e tal. E agora nós vamos trabalhar ainda dentro de fundações com a execução dos baldrames. Nós vamos executar também lastro, pilares, vigas, laje e parte da estrutura, né? Reforço ainda um pouco aí que nós estamos fazendo a execução primeiro do sistema estrutural, tá? Sem alvenaria. A alvenaria vai ser executada numa próxima etapa. Então nós estamos construindo o esqueleto da obra, tá? Esse é o procedimento normatizado. E outro detalhe que eu estou falando aqui também vale ressaltar é o seguinte: nós não calcularemos a estrutura, apenas estimaremos os custos a partir de índices, considerando uma estrutura hipotética, né, que é aquelas regrinhas, né, que eu passo para vocês e a gente está adequando ao nosso projeto. Então é importante vocês saberem que na prática, cada obra demanda um projeto estrutural específico daquela obra, certo? Mas nós não temos como fazer isso aqui. Bom, agora nós vamos trabalhar aqui com a questão da execução dos baldrames, tá? O que são baldrames? Já expliquei lá no começo da aula passada, são aquelas vigas construídas apoiadas no solo, tá? E elas vão receber carga da alvenaria térrea, né, que é a alvenaria do pavimento térreo, e vão distribuir essa carga pelo solo, tá? Mas no caso aqui a gente está vendo a montagem de um sistema de forma para a concretagem de baldrames, tá? A gente repara que as esperas, aqui e aqui, são, na realidade, essas esperas que a gente tem, é a parte superior daquela armadura do arranque que nós colocamos lá na sapata. Então, aquela armadura do arranque começa aqui na base da sapata e termina aqui. E vai ser a espera para os pilares, para dar uma continuidade vertical à estrutura, beleza? Então, aqui tudo a gente executou aqui para baixo, sistema de fundação. No nosso caso, executamos sapatas, né? Primeiro fizemos escavação, compactação, concreto magro, colocamos a ferragem, cuidado com o espaçamento, aquela história toda, lançamos o concreto da sapata, prepara a forma do arranque, concreto o arranque, desforma o arranque, e depois faz a parte do reaterro. Então aqui para baixo nós executamos dessa maneira. Nesse caso específico aqui, que é até um vídeo aí do Sérgio Eduardo, né, Truques de Mestre, eu não sei qual é o sistema de fundação que eles executaram aqui. Talvez em algum vídeo ele explique, vocês podem dar uma olhada lá se for do seu interesse. E aqui eu tenho o nosso projeto, né, que é o exemplo que a gente está trabalhando aqui, e eu faço um somatório nele do comprimento total dos baldrames que eu vou precisar. Tá? Então eu pego aqui essa a cota de 9,80 aqui, né? Somando esse 1,45, esses trechos aqui, tudo aqui é 9,80. Então eu tenho 9,80 aqui, somando esse com esse 9,80 e somando esse trecho com esse outro aqui 9,80. Então tem 9,80 vezes 3. Tá? Eu somo esse aqui 3, mais as duas sobreposições dá 3,40. Aqui 2 com duas sobreposições, 2,40. Aqui eu tenho 9,50, né? Uma aqui, somando esse com esse 9,50, somando esse aqui com esse 9,50. Então é 9,50 vezes 3, tá? Ainda tenho 4,30 e 2,90, que são essas distâncias aqui. Observando que eu considero a sobreposição, né, de um trecho de baldrame na esquina, eu considero até o final e até o final. Então é como se eu estivesse contando duas vezes, é um pouco de acréscimo. Já fiz esses cálculos, é por volta de 2% de acréscimo que gera, entre 1% e 2%, mais próximo de 2% do que de 1%. Mas eu estou considerando assim, um pouco a favor da segurança, beleza? Então na hora que eu faço esse somatório dessas linhas todas aqui, que são os comprimentos dos baldrames do projeto que a gente vai ter, eu tenho 70,9 metros. Guarda esse número mágico aí, 70,9.
Aqui agora eu vou ter o seguinte, os serviços que a gente executa para o baldrame: escavação de vala, compactação manual, concreto macro, concreto estrutural, armadura e forma. São basicamente os mesmos serviços da execução de sapata, com exceção do reaterro. Aqui a gente basicamente não considera reaterro, tá? Então, olha lá, a escavação dessas valas eu vou considerar 70,9, que é aquele meu comprimento total, vezes 0,3 vezes 0,4. O que é isso? É a seção do meu baldrame, 30 centímetros por 40 centímetros. Está aqui, 0,3, 0,4. Aqui eu multiplico por 2, por quê? Porque quando eu estou escavando as valas, vocês vão reparar que de um lado e do outro eu tenho um excedente de escavação em relação ao volume da peça do baldrame propriamente dita. Nessa fotografia aqui vocês veem bem, olha lá. Eu tive essa escavação um pouco para fora aqui, um pouco para fora. Para quê? Para eu conseguir alinhar, colocar, travar todo o meu sistema de forma, toda essa caixaria aqui. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu estou pegando meu comprimento 70,9, multiplico 0,304, que é o volume do meu baldrame acabado, ainda multiplico por 2, porque eu tenho um excedente de escavação, um volume maior de escavação, tá? E detalhe que eu ainda considero ainda 10% aqui. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, dá 17, com 10%, 18,7, custo unitário 70, o mesmo de sapata. Então, eu tenho esse valor aqui do custo do serviço, né? Execução, escavação das valas, né? Para os baldrames, R$ 1.309. Compactação manual, eu pego aquele mesmo comprimento, multiplico por 0,3, porque essa minha distância aqui, a minha projeção horizontal do baldrame, é exatamente onde vai ser necessário compactar. Então eu tenho 70,9 vezes 0,3, 21,3 metro quadrado, com 10%, custo unitário, e tem esse valor aqui. Beleza? Concreto macro, eu pego o meu número mágico, esse comprimento aqui, vezes 0,3, que é a projeção horizontal, vezes 0,05, que é 5 centímetros de altura. E isso vai me dar um volume, 1,1, né, com 10%, 1,2, considerando o custo unitário do lançamento no concreto macro é R$ 430 por metro cúbico, então nós vamos ter aqui um total de serviço de R$ 516, beleza? O concreto estrutural aqui ele vai dar basicamente esse trecho aqui, claro, 5 vezes 2. Olha para você ver, 70,9, que é o comprimento total, vezes 0,304 aqui, 0,304. Tá? Isso vai me dar um volume. Esse aí é o meu volume de concreto. No caso aqui, de concreto estrutural, deu 8,5, com 10%, 9,4. Né? O custo unitário, 444, total, R$ 4.173,60. Tá? A armadura, eu vou multiplicar 80, né, que é a minha taxa básica de armadura para a casa inteira, 80 kg de aço por metro cúbico de concreto, vezes 8,5 metros cúbicos, dá 680, 10%, custo unitário da armadura R$ 10, R$ 7.480, né, custo de armadura. E forma, eu vou considerar uma taxa de 7 metros quadrados de forma por 8,5 metros cúbicos de concreto. Se tiverem dúvida, dá uma olhada lá na apostila, que isso aí está explicadinho. Tá? Fazendo essa multiplicação, dá 59,5 metro quadrado de forma, com 10% esse valor, custo unitário 70, então tem R$ 4.585 de forma. Somando todos os serviços, o custo de todos os serviços por baldrame da nossa casa, R$ 18.648,60. Beleza? Agora que eu vou falar um pouco do lastro. Tá? O que é o lastro? É a camada de 10 centímetros de concreto sobre o solo, em todos os cômodos, no pavimento térreo. Como nossa casa é térrea, nosso exemplo só tem um pavimento, então eu vou ter lastro em todos os cômodos. Tá? Quando eu tenho outros pavimentos lá em cima, e já não é chamado lastro, já é a laje que vence aquele vão. É armada, é dimensionada para aquele vão, tem momento negativo, tal, e por aí vai. Mas nesse caso aqui, apoiado no solo, a gente tem um lastro. Primeira etapa para a execução do lastro é uma boa compactação. Essa aqui é até foto da minha casa. Esse aqui é chamado compactador de placa vibratória, ou sapo mecânico. Ele tem acionamento elétrico, vocês podem ver. E o rapaz aqui, meu amigo Carlinhos, utilizou esse equipamento para compactar essa área do cômodo aqui. Deu para vocês perceberem? Por que isso? Porque primeiro você faz uma compactação para depois fazer o lançamento desse concreto, tá? Aqui eu até peguei fotos desse vídeo aqui, da parte que ele usa o termo contrapiso, mas eu particularmente prefiro o termo lastro, porque contrapiso é outro detalhe.
né? Já é uma etapa mais já se preparando isso aí para o acabamento, tal, com nivelamento, desníveis, tal, mas o vídeo é muito bom para vocês darem uma olhada lá se for do seu interesse. Eu recomendo que olhem, né? Tomara que seja do seu interesse. Continuando aqui, ó, a gente tem o lançamento do concreto, né, com espessura de 10 centímetros, e aqui eu até escrevi, ó, esse lastro é armado. Você pode considerar um lastro armado ou não armado, tá? Agora, eu recomendo fazer o seguinte, faz um lastro sem ser armado, que for térreo, e você coloca uma armadura na garagem, tá? Aí como é que você vai fazer? Na garagem ali você vai ter uma área de compactação, você vai ter a área da garagem, você vai multiplicar por 0,1, porque é 10 centímetros de espessura. E aí, quando você tiver esse volume de concreto, você usa essa nossa amiga taxa aqui, que é de sempre, 80 kg de aço por metro cúbico de concreto. Aí você vai ter o quê? Um piso de aço aonde o lastro for armado, beleza? Aqui a gente vê as fotos dele sarrafiando, dando acabamento nesse lastro, por aqui também e tal, né? E aqui, ó, a gente tem o nosso projeto, ó. Por exemplo, nesse primeiro dormitório, eu multiplico 3 por 3,50. É a área que eu vou ter aqui para compactação. Nesse meu banheiro, eu vou ter 3 por 1,20. Essa é a área dele. Aqui, 4 metros por 4 metros. E por aí vai, incluindo a varanda, tá? Até embaixo da churrasqueira aqui, a gente vai ter um lastro, né? Porque tem que ter. Beleza? E aí, ou seja, eu vou somar a área de todos os cômodos, da varanda, de tudo bonitinho aqui, e vou colocar 10%. Essa é a área de compactação. Tem o custo lá, bonitinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A questão do volume de concreto, a gente pega a nossa área, né, que nós calculamos, a área onde vai ser executado, que é basicamente a área de compactação, e nós vamos multiplicar por 0,1, porque a espessura é 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, tá? Um detalhe interessante é o seguinte, quando você fizer algo dessa maneira, vale para aqui e para outro, esse raciocínio é válido para outras coisas também. Se eu calculei a área compactada e coloquei 10%, e eu vou usar esse valor com 10% para calcular o volume, né, multiplicando por 0,1, eu não preciso colocar 10% de novo, não. A área já veio com 10%. Isso já me gera um volume com 10%. Deu para vocês perceberem? E a mesma coisa, peso de aço. Se eu tiver um volume de concreto ali com os 10% de segurança embutido, o peso de aço, né, já vai vir com esses 10% também na hora que eu calcular, beleza? Então, assim que a gente vai trabalhar com essa parte de lastro, tá? Aqui a gente tem a questão de pilares também. Aqui a gente vê que a altura desse pilar aqui é 2,60, por quê? Porque eu estou considerando o pé direito de 3 metros, menos 40 centímetros da viga, 3 menos 0,4, a altura do pilar vai ser 2,6. Tá? Então eu vou ter 2,60, 2,6 de altura do pilar. E a seção dele, né, vai ser 0,2 por 0,2, beleza? Uma observação interessante que eu faço aqui, no nosso exemplo, nós vamos considerar a execução da estrutura antes da execução da alvenaria, igual eu mostrei lá para vocês a questão do esqueleto, né? Esse daí é o procedimento normatizado. Agora, apenas em obras de pequeno porte, a gente executa a alvenaria antes da estrutura. Nesse caso, a alvenaria, que seria originalmente de vedação, vai receber umas cargas, que seriam unicamente da estrutura. Pode causar alguns danos variados a edificações, basicamente trincas, né? Então, essa foto aqui, né, o nosso amigo aqui, o meu amigo pedreiro Giovanni, né, o Jasper que está resolvendo aqui e tal, isso aqui é da minha casa, eu executei dessa maneira aqui, tá? Não é a maneira normatizada, mas vocês vão ver que obras de pequeno porte residencial normalmente são executadas assim. Qual é a vantagem? Em primeiro lugar, é mais econômico, porque eu economizo em forma. Do pilar, você vê que duas laterais, eu já tenho a parede, né, utilizada como forma. Então, ou seja, a face inferior da viga, eu já tenho a parede como forma. Isso gera uma economia. Outra vantagem é a cultura de trabalho dessa galera de obra é que eles têm mais precisão na alvenaria. Então, eles conseguem nivelar, fazer uma alvenaria ortogonal, eles conseguem ter um alinhamento bom na alvenaria. É mais fácil para eles materializar uma alvenaria do que uma estrutura. Então, o que acontece? Fica mais alinhado, para eles é mais fácil, mais confortável de trabalhar com a alvenaria do que você trazer só a estrutura para ter o esqueleto e depois colocar a alvenaria. E outra questão também, do jeito que eles trabalham, né, já é mais ou menos assim, e tem a questão da segurança. Por exemplo, na hora que ele for montar um andaime aqui para concretar a viga, ele tem a inércia desse trecho de parede amarrado com esse outro aqui. Isso dá uma inércia considerável para na hora de montagem de andames, tal, esse negócio, então acaba dando essa ajuda nesse sentido também, tá? Inclusive, quando ele for montar o andame para concretar a viga, ou o pilar já vai estar concretado, aumenta um pouco essa inércia também,
né? Questão de segurança do trabalho, tá? Mas no nosso caso aqui, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com o sistema normatizado, beleza? Então, continuando aí com os pilares, olha lá, a seção deles é 20 por 20, né? Como a seção da viga é 14 por 40, a altura dela é 40 centímetros, então eu tenho a altura do pilar 2,6, que é 3 menos 0,4. Então, meu volume de concreto para pilar vai ser 10, porque são 10 pilares, vezes 2,6, que é a altura do pilar, vezes 0,2, vezes 0,2. 2,6 a altura, 0,2 e 0,2, né? Que é a seção dele. Então, na hora que eu fizer essa conta toda aqui, dá 1,04 metros cúbicos. 1,04 metros cúbicos. Então, olha lá, concreto estrutural, 1,04 metro cúbico. Com 10%, 1,2. Custo unitário aqui, 444. Custo do serviço de concreto para os nossos, R$ 532,80. A armadura na taxa de 80 kg por metro quadrado, básico, a gente repetindo, né? Eu vou ter aqui 84 quilos de aço no total, 10%, 92 a R$10, né? O custo unitário dá R$920 de armadura. Forma, aqui a gente já usa a taxa de 15 metros quadrados de forma por metro cúbico de concreto. Isso está na apostila, tá? Inclusive aqui eu coloquei o texto da apostila, você vê que aqui embaixo está aqui. Pode dar uma lida lá, a apostila cheia de coisa legal, excelente, certo? Então, ou seja, no caso aqui a gente tem 15 metros quadrados de forma por metro cúbico de concreto, vai dar aqui 16 metros quadrados de forma, com 10% aqui eu coloquei aproximadamente 18 a R$70, que é o custo unitário, R$70 por metro quadrado de forma executada. O valor dá 1.270, 1.260. Somando isso daqui, nós temos para o serviço pilares os custos, né, das etapas, incluindo mão de obra, material, tudo R$ 2.712,80. Beleza? Agora a questão de vigas. Faço aqui a mesma observação que eu tinha feito antes, dos dois tipos de execução para casas pequenas, né? Não vou repetir essa questão. E aqui a gente vê, assim é representada uma viga em projeto. E aqui eu coloquei uma foto de uma viga da minha casa. Eu achei essa foto interessante porque nós temos aqui um trecho da viga que é executada acima da alvenaria, que já foi levantada a alvenaria, a viga vai ser executada aqui em cima. E aqui eu tenho outro trecho de viga que não tem alvenaria embaixo. Aqui é vão aberto, tá? Área de serviço. Tanto que o outro que vai lá para trás também. Tem essa questão da área de serviço aí. Então, nesse caso aqui, eu tenho o detalhe das ferragens da minha viga, a questão dos estribos, por exemplo, ferro de 5 a cada 20 centímetros, aqui eu tenho a distância entre os estribos de 20, construído com barra de 5 milímetros, né? Aqui embaixo eu tenho duas barras de 10, você vê elas duas aqui, inclusive são as armaduras que, além de vencer o momento positivo, elas são armaduras de montagem. O que são armaduras de montagem? Que monta essa gaiola que vocês estão vendo aqui, elas são amarradas nos estribos, para dar essa rigidez, esse distanciamento ao estribo, tal, para manter ela na posição, ela que é amarrada. Em cima eu tenho duas barras de 6,3, que é as duas que vão de fora a fora, e aqui no meio tem um reforço que é mais grossa. Essa barra de 12. Por quê? Tio Flávio ensinou para vocês que aqui eu tenho um momento negativo. Então essa barra está combatendo o momento negativo. E essas duas barras de 10 embaixo, momento positivo. Bom, continuando aqui, ó, eu vou pegar o comprimento de todas as vigas, tá? Incluindo também a sobreposição nas quinas. E aí a gente vai ter o quê? 8,35 vezes 1, 8,35 essa soma também dá, e essas outras duas aqui, 8,35 vezes 2, mais 3,40 vezes 2. 3, né, com 20 dá 3,40. Aqui tem 9,50 vezes 1, 9,50 vezes 2, né? 9,50, 9,50, e aqui eu tenho 2,90, que dá 45,4, essa soma. O comprimento total das vigas, colocando uma ao lado da outra, deu 45,4. Então, o volume de concreto vai ser 45,4 vezes 0,14 vezes 0,4. 0,14 e 0,4 é a seção da viga, 14 por 40 centímetros. Então, eu tenho esse valor aqui, ó, 2,6 metros cúbicos de concreto estrutural. Quando eu venho aqui, ó, 2,6 metros cúbicos, né, com 10% dá 3 metros cúbicos, custo unitário 444, custo de serviço R$ 1.332. A questão das armaduras, né, sempre a mesma taxa, 80 kg de aço metro cúbico de concreto, vezes 2,6 metros cúbicos, dá 208. Com 10%, 229. Considerando R$10 a cada quilo, nós temos R$ 2.290. R$ 2.290 serviço de armaduras, né, as ferragens
é mais a mão de obra, né, para as vigas da minha casa. O que vai ser o escoramento aqui? Ó? O escoramento, na realidade, são as peças que elas vão vir aqui de baixo. Tá? Para quê? Para manter a caixaria, manter o sistema de forma, manter os painéis lá em cima, onde eles têm que estar para o endurecimento do concreto. Vou te mostrar rapidão aqui, ó, isso daqui é um sistema de escoramento. Simples, tá? É um sistema de escoramento da laje, tá? Mas a gente está aqui ainda na parte das vigas. E como que eu dimensiono esse... Como que eu levanto o custo desse sistema de escoramento? É em função do volume de concreto para os pilares. Se são 2,6 metros cúbicos que eu vou concretar, então eu estou escorando, eu estou mantendo lá em cima 2,6 metros cúbicos. Então, esse valor aqui, ó, que é o volume, né, a ser executado, eu repito ele aqui. E eu multiplico 2,6, né, por 1,1, coloco 10%, dá 3. Então, ou seja, é basicamente 3 metros cúbicos de concreto, já com 10%, que eu estou mantendo elevado lá na viga. É R$25 por metro cúbico. É relativamente barato. Muito mais barato do que o sistema de forma, né? Então é R$25, 3 vezes 25, 75. Esse é o escoramento. E o sistema de forma em si, onde a gente tem os painéis, os travamentos, tal, todos vocês já viram tecnologia das construções. Agora, na taxa de estrutura, que é 15 metros quadrados por cada metro cúbico de concreto, então vamos multiplicar 15 por 2,6 dá 39. Com 10%, 43. 43 metros quadrados de forma. Considerando que eu tenho R$70 por cada metro quadrado, multiplicando esses dois, eu vou ter R$3.010 para o sistema de forma. Somando isso daqui, ó, para as vigas do nosso exemplo, nós vamos ter um custo de R$6.707. Agora a questão das lajes. Aqui eu tenho algumas fotografias de uma laje pré-fabricada, chamada, mais especificamente, a laje treliçada. Ela fica com essas treliças aqui à amostra, tá? É um sistema de lajes treliçadas, tá? Então, com lajota cerâmica. Você vê que é uma lajota cerâmica. Não é EPS, aquela branca de isopor, tá? Uma lajota cerâmica, tá? Aqui a gente vê, ó, que nós temos a direção das vigotas. Essa direção da vigota indica aonde a laje vai ser apoiada, porque se as vigotas estão nesse sentido, vai apoiar aqui, aonde as vigotas chegam. Aqui embaixo eu tenho uma viga que é o apoio. Essa viga é o apoio das vigotas, é o apoio da laje, basicamente. Onde é o apoio da vigota é o apoio da laje. Deu para vocês perceberem? Então as vigotas são apoiadas aqui e no outro lado aqui, que a gente não consegue ver nessa foto, tá? Esse é o sistema de escoramento da laje e tal. Aqui é uma laje sendo montada, né, o sistema para passar fiação elétrica, tal, tudo bonitinho aqui, chegando nas paredes, a caixa no teto, essa caixa aqui está no teto aqui, não necessariamente essa, mas tem uma dessas aqui está em cima da minha cabeça aqui agora, tal, e está passando essa fiação, a fiação chega, vai de caixa até caixa, ainda não tínhamos terminado de passar aqui não. Aqui, ó, você vê que já está na hora da concretagem, tá? Um caminhão betoneiro, a bomba, né? A empresa mandou a bomba também, eu paguei, claro, né? E aqui você vê que além da questão do sistema para passar a fiação elétrica, nós temos até algumas tubulações, porque depois quando subir a alvenaria aqui, eu só preciso quebrar a alvenaria para passar essas tubulações aqui. Eu não preciso quebrar a viga. Então eu deixo uma tubulação de um diâmetro maior, já passando na viga antes da concretagem, porque depois eu pego a tubulação que vai passar água efetivamente e passo aqui dentro. Não preciso quebrar nada no meu sistema estrutural, tá? Água fria e água quente para o banheiro do andar de baixo aqui. Beleza? Então agora, falei um pouco de tecnologia, mas basicamente é isso aqui, ó. Eu tenho essas vigotas aqui, tá? Então aqui agora eu fiz isso aqui, ó, lancei as vigotas. Tá? Então, ou seja, aqui a princípio eu nem tinha colocado uma viga, aqui eu tenho uma parede, né? Porque aqui é o banheiro da suíte e aqui é a cozinha. Eu não coloquei viga aqui, nem é muito necessário, eu já tenho a vigota apoiada aqui e apoiada aqui, então ela apoia aqui e apoia aqui, beleza? Aqui eu tenho vigota também apoiada aqui e nesse sentido aqui. Normalmente a gente pega o quê? O menor vão, tá? Eu pego esse aqui que é o menor vão. Se fosse aqui era o maior. Aqui é 4 metros, tanto faz. Aqui é o menor vão, aqui é o menor vão. Normalmente, pode ter exceções, tá? Então, se eu for calcular essas áreas, eu vou pegar 2,35 mais 1,20 mais 0,4, que é 0,2 e 0,2 aqui. Então, esse valor, essa soma aqui,
vezes 2,90, essa área de laje aqui dá 11,5. Ah, por que 2,90? 2,50 mais 20 mais 20. Aqui a gente tem a suíte, que é 4 metros por 4 metros. Quando eu coloco 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, fica 4,40 por 4,40. Esse banheiro aqui é lá, 3,40, né? Que é 3 mais 20 mais 20, 1,20 mais 20 mais 20 dá 1,60. E aqui embaixo a gente tem o dormitório, também colocando a área das vigas. Tá? Laje eu só tenho nesse trecho aqui, na parte interna da casa. Aqui fora eu não tenho laje. Aqui fora eu vou ter a estrutura de madeira do telhado, né, saindo para a varanda. Então minha área de laje vai ser 49,6 metros quadrados. 49,6 metros quadrados. Aqui, ó, é o último slide que eu vou mostrar aqui hoje. Esse daqui já é basicamente o formato, sem essas coisas coloridas, vermelho, amarelo, os textos e tal, mas o que está por baixo aqui é basicamente o formato da planilha que vocês vão preencher, tá? Vocês vão ver que aqui vai aparecer o serviço, por exemplo, laje pré-moldada de piso. Ela tem uma sobrecarga maior, 3,5 kg por metro quadrado. Então ela suporta uma carga maior. E o que isso quer dizer? Que é uma laje de piso, por exemplo, ela vai ser o teto do primeiro pavimento e o piso do segundo, para quem for trabalhar com 2 pavimentos. Ah, e se minha casa tiver 2 pavimentos? Então, o teto do primeiro pavimento, que é o piso do segundo, você vai usar essa laje aqui. Tem uma sobrecarga maior. O teto do segundo pavimento, que você não tem outro pavimento em cima, você já pode usar a questão da laje de forro, tá? 1 kg por metro quadrado. A sobrecarga dela é menor e ela normalmente é mais barata. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu tiver também material, equipamento e mão de obra, em alguns casos vocês vão ver que essas duas, isso aqui é uma coluna separada, eu tenho material separado de mão de obra, basta você somar. Quando não tiver junto assim, basta somar. Quando tiver junto assim, é que eu peguei do sistema Sinap, já peguei o valor deles fechado, você vê que tudo aqui é do sistema Sinap. Quando tiver uma composição de custo minha, com valores mais regionais, eu vou explicar isso para vocês na próxima aula. Quando eu tiver composições basicamente minhas, aí eu já separo o que é equipamento, material e o que é mão de obra. Eu vou explicar isso um pouco à frente para vocês. Mas vocês já têm todas as condições de pegar essa planilha do Excel, que eu vou disponibilizar para vocês agora, e já ir preenchendo toda a parte de fundações e estruturas, incluindo o lastro. Tá? Vocês podem pegar e já ir preenchendo. Arruma um projeto na internet, ou o projeto que vocês fizeram, desenho arquitetônico na disciplina, ou algum projeto de alguma pessoa, fulano vai construir alguma coisa, então beleza. Então vocês vão trazer um projeto, vocês já comecem a fazer a adequação desse projeto dentro dessas duas aulas que eu já dei aqui para vocês. Tá? Terminamos agora aqui a questão de fundações e estrutura. Na próxima aula, que vai ser a terceira, aí eu vou falar de todos os outros serviços. Tá? Depois eu vou ter uma quarta aula, que nós vamos falar sobre aonde vem os custos, tá? Quais são os custos oficiais do sistema Sinap, CETOP, o que é uma composição de custo, tá? Quando eu uso valores regionais, isso eu vou explicar direitinho na quarta aula. E a quinta aula vai ser uma aula mais ou menos especial sobre custos de instalações e custos envolvendo escadas, beleza? Então, eu acho que agora vocês já podem, nesse momento, tá, pegar essa planilha Excel, pegar o seu projeto, tá, assistam de novo a primeira, essa segunda aula e façam exatamente isso que eu fiz aqui. É claro que vai ser números diferentes, tá? Não é com os mesmos números. Eu digo exatamente, vai seguir no roteiro, tá? Que vocês vão pegar as manhas legais aí. Era isso aí mesmo. Falou, gente. Um grande abraço.